Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Cumprimento aos que estão assistindo esse curso na sala Zoom e cumprimento também aqueles que estão acompanhando online ou que venham a assistir posteriormente. Essa é mais uma aula do curso da Escola Latino-Americana de História e Política, curso dedicado à leitura de O Capital, volume número 1. O volume número 2 e o volume número 3 serão abordados em um curso que será aberto em 2021. Nós estamos analisando, nesse ano de 2020, o volume 1 de O Capital, titulado O Capital, Crítica da Economia Política, livro 1, O Processo de Produção do Capital. Como foi dito, o livro 2 e o livro 3 serão abordados em cursos ao longo do ano de 2021. Nas aulas anteriores, nós já abordamos os capítulos constantes da seção 1, Mercadoria e Dinheiro, da seção 2, a transformação do dinheiro em capital, da seção 3, a produção do mais-valor absoluto, e estamos, nesse momento, trabalhando a seção 4, intitulada A Produção do Mais-Valor Relativo. Nessa seção de número 4, nós já abordamos o capítulo 10, o conceito de mais-valor relativo, já abordamos o capítulo de número 11, intitulado Cooperação, e já abordamos o capítulo de número 12, intitulado Divisão do Trabalho e Manufatura. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo de número 13, intitulado Maquinaria e Grande Indústria. Esse capítulo começa na página 445 e se estende até a página 572. Exatamente porque é um capítulo muito longo, nós optamos por fazer essa aula especial, é uma áudio-aula, que nos permitirá fazer a leitura do texto e, ao longo da leitura, fazer comentários, como temos feito em todas as aulas. Lembrando sempre que o nosso objetivo é que se faça a leitura completa de O Capital. Muito bem. Antes, porém, vamos lembrar a vocês que estão acompanhando aqui o curso da necessidade de, se possível, acompanhar as aulas a partir, acompanhar a leitura com o livro editado pela Boitempo, o livro O Capital, editado pela Boitempo, para que a leitura possa ser feita simultaneamente. Nós estamos aqui com uma edição de 2013. Muito bem, então, capítulo 13, Maquinaria e Grande Indústria, página 445. O capítulo começa no item 1, Desenvolvimento da Maquinaria. John Stuart Mill, em seus princípios da economia política, observa: é questionável que todas as invenções mecânicas já feitas tenham servido para aliviar a faina diária de algum ser humano. Mas essa não é, em absoluto, a finalidade da maquinaria utilizada de modo capitalista. Como em qualquer outro desenvolvimento da força produtiva do trabalho, ela deve baratear mercadorias e encurtar a parte da jornada de trabalho que o trabalhador necessita para si mesmo, a fim de prolongar a outra parte de sua jornada,
que ele dá gratuitamente para o capitalista. A maquinaria é meio para a produção de mais valor. Na manufatura, o revolucionamento do modo de produção começa com a força de trabalho. Na grande indústria, com o meio de trabalho. Devemos, portanto, começar examinando de que modo o meio de trabalho é transformado de ferramenta em máquina, ou em que a máquina difere do instrumento artesanal. Trata-se aqui apenas dos traços característicos mais evidentes, universais, pois as épocas da história da sociedade são tão pouco demarcadas por limites abstratamente rigorosos quanto as épocas da história da Terra. Matemáticos e mecânicos, e isso é repetido aqui e ali por economistas ingleses, definem ferramenta como uma máquina simples e máquina como uma ferramenta composta. Não detectam aí nenhuma diferença essencial e chegam ao ponto de chamar de máquinas as simples potências mecânicas, como a alavanca, o plano inclinado, o parafuso, a cunha, etc. De fato, toda máquina é constituída dessas potências simples, independentemente do disfarce sobre o qual elas se apresentam e do modo como são combinadas. Do ponto de vista econômico, no entanto, essa definição não tem qualquer validade, pois carece do elemento histórico. Por outro lado, procura-se a diferença entre ferramenta e máquina, no fato de que, na ferramenta, o homem seria a força motriz, ao passo que a máquina seria movida por uma força natural diferente da humana, como aquela derivada do animal, da água, do vento, etc. De modo que um arado puxado por bois, pertencente às mais diversas épocas da produção, seria uma máquina, mas o tear circular de Clausen, que, movido pelas mãos de um único trabalhador, confecciona 96 mil malhas por minuto, seria uma mera ferramenta. Sim, o mesmo loom seria ferramenta se movido manualmente e máquina se movido a vapor. Sendo a utilização de força animal uma das mais antigas invenções da humanidade, a produção com máquinas teria precedido a produção artesanal, quando em 1735 John White anunciou sua máquina de fiar e com ela a Revolução Industrial do século XVIII, em nenhum momento insinuou que, em vez de um homem, seria um burro a mover a máquina. E, no entanto, esse papel acabou por recair sobre o burro. Tratava-se apenas, segundo seu prospecto, de uma máquina para fiar sem os dedos. Interrompo aqui a leitura para destacar o seguinte. Primeiro ponto. A ênfase dele, assim como nos capítulos anteriores, é naquilo que o capitalista faz para baratear mercadorias e encurtar a parte da jornada de trabalho que o trabalhador necessita para si mesmo, a fim de prolongar a outra parte de sua jornada que ele dá gratuitamente para o capitalista. Portanto, é a discussão sobre o que o Marx vai chamar de mais valor relativo, aquele que se obtém encurtando a parte da jornada de trabalho necessária e, por consequência, ampliando a jornada de trabalho excedente. Segunda observação. Como em outras passagens do texto, Marx ironiza afirmações feitas por economistas políticos e outros escritores de sua época e vai demonstrando o absurdo dessas afirmações, às vezes num tom que, para um leitor desavisado, pode parecer como se Marx estivesse ele próprio afirmando aquilo que ele está negando, motivo pelo qual é muito importante a atenção no estilo da leitura. Terceira observação. Ao final desse parágrafo que eu acabo de ler, quando ele diz: tratava-se apenas,
segundo o seu prospecto, de uma máquina para afiar sem os dedos, há uma nota de rodapé, de número 89, que consta na página 446 da edição que eu estou lendo. Nessa nota, há uma passagem genial. Vou ler a nota. Antes dela, ainda que muito imperfeitas, foram utilizadas máquinas para torcer o fio, provavelmente na Itália pela primeira vez. Uma história crítica da tecnologia provaria o quão pouco qualquer invenção do século XVIII pode ser atribuída a um único indivíduo. Até então, tal obra inexiste. Darwin atraiu o interesse para a história da tecnologia natural, isto é, para a formação dos órgãos das plantas e dos animais como instrumentos de produção para a vida. Não mereceria igual atenção a história da formação dos órgãos produtivos do homem social, da base material de toda organização social particular? E não seria ela mais fácil de ser compilada, uma vez que, como diz Vico, a história dos homens se diferencia da história natural pelo fato de fazermos uma e não a outra? A tecnologia desvela a atitude do homem em relação à natureza, o processo imediato da produção de sua vida e, com isso, também de suas condições sociais de vida e das concepções espirituais que delas decorrem. Mesmo toda a história da religião, que abstrai dessa base material, é a crítica. De fato, é muito mais fácil encontrar, por meio da análise, o núcleo terreno das nebulosas representações religiosas do que, inversamente, desenvolver, a partir das condições reais de vida de cada momento, suas correspondentes formas celestializadas. Este é o único método materialista e, portanto, científico. O defeito do materialismo abstrato da ciência natural, que exclui o processo histórico, pode ser percebido já pelas concepções abstratas e ideológicas dos seus porta-vozes, onde quer que eles se aventurem, além dos limites de suas especialidades. A esse respeito, recomendo enfaticamente a leitura da obra de Stephen Jay Gould, um biólogo marxista, que inúmeras vezes faz comentários acerca da natureza e da história e do método. Continuo a leitura, no ponto onde parei. Toda maquinaria desenvolvida consiste em 3 partes essencialmente distintas: a máquina motriz, o mecanismo de transmissão e, por fim, a máquina ferramenta ou máquina de trabalho. A máquina motriz atua como força motora do mecanismo inteiro. Ela gera sua própria força motora, como a máquina a vapor, a máquina calórica, a máquina eletromagnética, etc. Ou recebe o impulso de uma força natural já existente e externa a ela, como a roda d'água o recebe da queda d'água, as pás do moinho, do vento, etc. O mecanismo de transmissão, composto de volantes, eixos, rodas dentadas, polias, hastes, cabos, correias, mancais e engrenagens dos mais variados tipos, regula o movimento, modifica sua forma onde é necessário, por exemplo, de perpendicular em circular, e o distribui e transmite à máquina-ferramenta. Ambas as partes do mecanismo só existem para transmitir o movimento à máquina-ferramenta, por meio do qual ela se apodera do objeto de trabalho e o modifica conforme a uma finalidade. É dessa parte da maquinaria, a máquina-ferramenta, que nasce a Revolução Industrial no século XVIII. Ela continua a constituir um ponto de partida, diariamente e em constante renovação, sempre que o artesanato ou a manufatura se convertem em indústria mecanizada. Ora, se examinamos mais detalhadamente a máquina-ferramenta, ou máquina de trabalho propriamente dita, nela reencontramos, no fim das contas, ainda que frequentemente sob forma muito modificada, os aparelhos e ferramentas usados pelo artesão
e pelo trabalhador da manufatura, porém não como ferramentas do homem, mas ferramentas de um mecanismo ou ferramentas mecânicas. Ou a máquina inteira é uma edição mecânica mais ou menos modificada do antigo instrumento artesanal, como no tear mecânico, ou os órgãos ativos anexados à armação da máquina de trabalho são velhos conhecidos, como os fusos na máquina de fiar, as agulhas no tear para a confecção de meias, as serras na máquina de serrar, as lâminas na máquina de picar, etc. A diferença entre essas ferramentas e o corpo propriamente dito da máquina de trabalho existe desde o nascimento delas, pois continuam, em sua maior parte, a ser produzidas de modo artesanal ou manufatureiro, e apenas posteriormente são afixadas no corpo da máquina de trabalho, o qual constitui o produto da maquinaria. A máquina-ferramenta é, assim, um mecanismo que, após receber a transmissão do movimento correspondente, executa com suas ferramentas as mesmas operações que antes o trabalhador executava com ferramentas semelhantes. Se a força motriz provém do homem ou de uma máquina, portanto, é algo que não altera em nada a essência da coisa. A partir do momento em que a ferramenta propriamente dita é transferida do homem para um mecanismo, surge uma máquina no lugar de uma mera ferramenta. A diferença salta logo à vista, ainda que o homem permaneça como o primeiro motor. O número de instrumentos de trabalho com que ele pode operar simultaneamente é limitado pelo número de seus instrumentos naturais de produção, seus próprios órgãos corporais. Na Alemanha, tentou-se inicialmente fazer com que um fiandeiro movesse 2 rodas de fiar, o que o obrigava a trabalhar simultaneamente com as 2 mãos e os 2 pés. Mas isso era cansativo demais. Mais tarde, inventou-se uma roda de fiar com pedal e 2 fusos, mas encontrar virtuosos da fiação, capazes de fiar 2 fios ao mesmo tempo, era quase tão difícil quanto encontrar homens com 2 cabeças. A Jenny, ao contrário, fia, desde seu surgimento, com 12 a 18 fusos, e o tear para a confecção de meias tricoteia com muitos milhares de agulhas de uma só vez. O número de ferramentas que a máquina-ferramenta manipula simultaneamente está desde o início livre dos limites orgânicos que restringem a ferramenta manual de um trabalhador. Em muitas ferramentas manuais, a diferença entre o homem como mera força motriz e como trabalhador ou operador propriamente dito manifesta uma existência corpórea à parte. Na roda de fiar, por exemplo, o pé atua apenas como força motriz, enquanto que a mão, que trabalha no fuso, puxa e torce, executando a operação de fiar propriamente dita. Interrompo aqui a leitura para destacar o trecho que vem a seguir. Prossigo a leitura. É exatamente dessa última parte do instrumento artesanal que a Revolução Industrial se apropria, em primeiro lugar, deixando para o homem, além do novo trabalho de vigiar a máquina com os olhos e corrigir os erros dela com as mãos, o papel puramente mecânico de força motriz. Ao contrário, as ferramentas em que o homem atua desde o início apenas como simples força motriz, por exemplo, ao girar a manivela de um moinho, ou bombear, ou mover para cima e para baixo o braço de um fole, ou bater com um pilão, etc., suscitam primeiro a utilização de animais, de água, de vento, como forças motrizes. Esse trecho, assim como outros, mostram como Marx vai sempre se esforçar por colocar na história o processo e definir as diferenças qualitativas que existem entre as ferramentas e as máquinas, entre o que ocorreu a partir da Revolução Industrial e antes dela. Interrompo aqui a leitura, voltamos num próximo segmento.